Ei, minha gente, como é que vai, meu povo? Ai. Que Deus assim venha nos abençoar nosso dia. Amém aí, ó. Eu não falei, minha gente, eu falei o quê, minha gente? Aí, ó, o marido da gata, que eu falei, olha aí, o marido aí. Todos os dois fugitivos. Ai. Fugiram não sei da onde, né? Mas pararam aqui em casa. Ele também não tá andando muito bem, não, né? Shhh. Mas eu acredito que eles estão se recuperando aqui em casa. Ó, tá ficando bonito, minha gente. Não tava assim, não. Meu bem, o gato tá bonito. Aí, ó, o pote de barriga lá que mais tamanho, o marido aí, ó. E aqui é nosso amigo fofinho, do vizinho pra aqui pra casa, né, meu amor? Esse aqui não sai mais daqui do quintal, minha gente. E assim, a gente come, a gente dá comida. Quem aparece aqui, a gente vai dando comida. De animal, a gente não tem, não. Mas vai chegando, a gente vai dividindo. Deus abençoe, meu povo. Pode comer ele, pode comer ele.